E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não é que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério de condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte, não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Amém? Aleluia. Deus maravilhoso e de poder. Louvado seja teu nome. Louvado seja o nome de Jesus. Não sei como está na sua Bíblia, mas no versículo 6, na sua Bíblia diz, ministros da nova aliança. Como é que diz na tua Bíblia aí? Assim diz, ministra da nova aliança? Sim? Amém. Do Novo Testamento, né? Na Bíblia em espanhol fala do novo pacto. Pacto, aliança, né? Novo Testamento, é a mesma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Quero falar sobre isso. Gostaria de falar sobre sermos ministros da nova aliança, ministros do novo pacto. É muito importante, amados, quando nós edificamos com Deus, esse elemento no alicerce não deve faltar, porque Deus nos chama para sermos ministros do novo pacto, da nova aliança, do Novo Testamento. Temos sido chamados para isso. Sabe que com o percorrer dos séculos, das gerações, a igreja dos Atos dos Apóstolos começou com essa visão, com esse entendimento. A visão da nova aliança, do novo pacto. Por isso que a igreja, com aquela revelação, quando ela caminhou, ela estava cheia do poder de Deus, cheia do poder do Espírito Santo. Ela estava tomada por aquele poder. Eu peço a Deus e eu oro muito e clamo ao Senhor para que Ele possa nos dar essa revelação. Como é que aquela igreja maravilhosa conseguiu transtornar o mundo daquela época? Sempre eu me pergunto o que aconteceu com a igreja séculos depois. O que está acontecendo com a igreja contemporânea dos dias de hoje? Por que não estamos vendo o sobrenatural acontecer no nosso meio? Por que estamos tendo tantos problemas, amados? Eu me questiono isso e eu pergunto a Deus, Senhor, como fazemos para poder edificar uma igreja que te agrada, uma igreja que nós possamos ver a glória de Deus no nosso meio? O que estamos vendo, esse gostinho no nosso culto, que maravilhoso, não é verdade? Tomara que sempre seja assim, que nós possamos sentir a presença de Deus, porque, amados, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém? Isso que nós queremos ver no nosso meio, o Espírito Santo de Deus se movendo com liberdade. Mas não é o que vemos atualmente na maioria das igrejas, porque há muitos bloqueios, há muitas limitações. O Espírito Santo muitas vezes não é bem-vindo. A presença de Deus não é bem-vinda, a glória de Deus, a igreja não está preparada para isso. Então precisa ter o coração disposto, ter uma revelação, um entendimento da importância de sermos uma igreja fundada, baseada na nova aliança que é Cristo Jesus. O que aconteceu com os anos?
que aconteceu através dos séculos. Os homens, os teólogos, os exégetas, as pessoas que estudam a Bíblia, os estudiosos da Bíblia, têm colocado fundamentos totalmente contrários à palavra de Deus, baseados nas suas próprias experiências, na sua própria inteligência, no seu próprio entendimento e conhecimento, ao invés do poder de Deus. E tem substituído essa revelação, tem substituído esse entendimento por fundamentos humanos, por fundamentos humanistas. Então, a gente agora é tudo baseado no esforço, no sacrifício, no conhecimento humano, na nossa própria inteligência. É assim como a igreja do século atual anda. E nós estamos orando e pedindo a Deus para que Deus nos direcione e nós possamos construir, edificar uma igreja triunfante, gloriosa, que ande na revelação de quem somos nós em Cristo Jesus. Quem está entendendo? Então diga amém, quem está entendendo? Em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. A igreja dos séculos anteriores tem colocado um fundamento muito perigoso para a igreja. O fundamento misturado com o antigo pacto, a antiga aliança, que ela é baseada na lei, é baseada no esforço humano, em que você tem que estar focado no seu próprio esforço para você fazer a vontade de Deus. Isso coloca culpa nas pessoas, condenação. As pessoas, os milhares de cristãos, ao invés de estar desfrutando da plenitude, da vida abundante de Cristo Jesus, estão atados e amarrados a um sentimento de culpa, de frustração, um sentimento de remorso, por não poder conseguir alcançar a santidade, a pureza, a perfeição que nós encontramos aqui na palavra de Deus, e que não é para ser. Nós nunca conseguiremos fazer obras nenhumas. É somente Jesus Cristo e a sua graça que nos permite a nós podermos viver para Ele, estamos apaixonados por Ele, andar nessa revelação e que nos ajudará a nós a podermos obedecer o mandato de Cristo. Eu me pergunto, estudo e vejo como a igreja do Senhor, a palavra igreja, nos dias de hoje, tem sido distorcionada essa palavra. 13 palavras que hoje em dia vemos que o mundo atual tem como até nojo. A palavra igreja, a palavra cristianismo, a palavra pastor, não é bem vista pelo meio secular. A palavra pastor é associada com pilantra, com manipuladores, com aproveitadores. É triste isso, meu amado, mas é uma realidade. A palavra igreja é somente às vezes associada com organizações que têm falsas motivações. Isso me preocupa, meu amado. O cristianismo tem sido empacotado numa prateleira junto com o hinduísmo, junto com o budismo e todos os ismos por aí, como mais uma religião. E por isso que aqui a palavra de Deus, quero você focar nisso aqui, nós temos sido chamados ministros capazes de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Amém? E a letra mata, mas o Espírito que dá vida. Os ministérios atuais, as igrejas atuais, têm produzido milhares de cristãos emocionalmente doentes, com uma fé doente, fraca. Isso que tem você, somente quando você vê as estatísticas, nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, todos os anos, tem centenas de pastores abandonando o ministério. Se você soubesse todos os ministérios fechando aqui no Brasil, você não vai acreditar.
pastores, missionários, homens de Deus, igrejas fechando. Isso é triste, isso parte o coração. O que está acontecendo? Por que o que não está funcionando? Essa é a primeira pergunta. O que é pior, quando um pastor, um servo de Deus, chega ao limite das suas forças, da sua capacidade, sabe o que acontece? Acaba se suicidando, porque não consegue administrar a culpa que sente por causa dos seus falhos, do seu pecado. A igreja de hoje em dia precisa andar nesse entendimento, nessa revelação. E eu peço a Deus, durante anos, meu amado, eu vou te contar uma coisa. Tenho desejado tanto servir a Deus. Eu tenho tanto desejado servir ao Senhor com todo o meu coração. Mas eu sempre me enfrentava com a mesma realidade, uma muralha gigante, enorme. Eu queria fazer o bem que eu quero, mas acabava fazendo o mal que eu não quero. Como dizia Paulo, o pecado na frente de mim, sempre caindo no pecado, sempre as mesmas fraquezas de sempre. Somente tinha boas intenções. E eu não conseguia, andava frustrado, carregando culpa, fardos pesados, durante anos. E eu entendia que eu precisava de uma mudança na minha vida. Eu precisava entender essa revelação. O Evangelho da graça de Deus. Pessoas têm medo de falar essa palavra graça, porque de graça nós recebemos. Não é custo nenhum, é esforço que você tem que fazer para receber. Quando eu comecei a ter a revelação da graça de Deus na minha vida, eu comecei a me apaixonar pelas coisas de Deus. Isso foi automática. A mudança na minha vida foi automática, porque eu comecei a entender que não era pelo meu próprio esforço, que não era por minha própria conduta ou comportamento. Não, jamais eu já conseguiria fazer algo bom se não fosse a graça de Jesus Cristo, a justiça de Deus que me justifica daquela vida de pecado, de boas obras, de esforço humano, de sacrifício. O ministério da nova aliança, nós precisamos ser ministros da nova aliança. A igreja precisa andar nessa revelação. A igreja precisa, os ministérios, os homens de Deus, você precisa andar nessa revelação. Porque através da graça de Jesus Cristo, e que você vai entender que automaticamente você vai renunciar e dizer não ao pecado. É impossível você sozinho dizer não ao pecado. Vamos ler Tito, capítulo 2, rapidinho aqui. Tito, capítulo 2, veja aqui o que diz. Ministros da nova aliança, oh Jesus, ajuda Jesus. Versículo 11, porque a graça de Deus, quem achou diga amém. Capítulo 2, Tito, versículo 11, a graça de Deus tem se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus, diga comigo, a graça de Deus, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Escuta só o que fala Paulo para Tito. Fala disto, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. De que Paulo está falando aqui para Tito? Quais são as instruções que está dando, que ensine sobre a graça de Deus? Porque a graça de Deus tem se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Fala disso, exorta e repreende com toda a autoridade.
o Evangelho de boas novas, as boas novas de Jesus Cristo, tem se misturado nos dias atuais com a antiga aliança, com o velho pacto, com uma teologia de leis, de regras, de normas, de regulações, regulamentos, usos e costumes. Isso que você vê na maioria de muitas igrejas, muitas regras, muitas leis, muitas normas. Isso é impossível. Jesus repreendeu aos fariseus porque eles colocavam pesadas cargas e fardos sobre os cristãos daquela época. A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus. Nada. Mas quando temos uma igreja que tem uma mistura de ensinamentos, de lei e a graça, lei e graça, isso significa lei. A graça é graça. É a graça de Jesus Cristo. Eu não quero que você se confunda o que eu quero falar. Eu só quero te dizer que é impossível para nós mesmos poder lidar com o pecado. É impossível nós, com nosso próprio esforço humano, conseguir fazer alguma coisa boa, boas obras. É a graça de Deus que nos leva a dizer não. Olha, tem outra tradução incrível em outras Bíblias, onde ela diz, ensinando-nos a dizer não a uma vida pecaminosa. Interessante. Vamos ler Gálatas, capítulo 5. Aleluia. Por que estou falando disso essa noite? Talvez não é uma palavra gostosa para alguns, mas essa noite eu preciso falar de aquilo que Deus está falando nesse tempo. E que o que Deus deseja de nós, de andar nessa revelação, nesse entendimento, de sermos adoradores dEle, andar no Evangelho da graça de Jesus Cristo. Versículo 1, estai pois firmes, Gálatas capítulo 5, versículo 1, estai pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo dos jugos de servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Olha que interessante aqui, escuta isso. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguna, mas sim a fé que opera por amor. Amém? Vós corrias bem. Quem vos impediu para que não obedeçais a verdade? Ele repreende a igreja que começou bem a sua caminhada, cheio do Espírito, cheio desse conhecimento de andar na graça de Deus. Vocês, diz, corrias bem, mas quem vos fascinou, diz outra tradução, para que vos não obedeçais à verdade? Naquela época, amados, Paulo estava com um chamado para evangelizar os gentios. Então ele estava convicto daquilo que Deus tinha revelado para ele. Mesmo Pedro tinha uma promessa, estava sendo cumprida, que os gentios seriam alcançados com a mensagem do Evangelho, com o poder de Deus, com a mensagem de Cristo Jesus, trazendo salvação para eles. Mas aí chegaram os judeus com suas tradições, com suas doutrinas, e começaram a querer mudar o que Deus estava fazendo, o que Jesus já tinha feito, a obra consumada na cruz de Calvário, querendo judaizar aos gentios, mandando eles a se circuncidar, mandando eles a
guardar o sábado, mandando eles a praticar as festas dos judeus daquela época, etc. Há muitas coisas que eles começavam a introduzir. E por isso Paulo ficou chateado aqui, e ele tentou colocar um ensinamento para dizer que nós não precisamos ficar atados, amarrados à lei, à antiga aliança, que Deus tinha outro mandamento. Em nome de Jesus, é o que está acontecendo nos dias de hoje. O que está acontecendo nos dias de hoje, que muitas igrejas acham que todo aquele ensinamento e revelação de 2000 anos atrás, hoje não funciona mais. Quando nós andamos nessa revelação, meus amados, a nossa vida é muito mais fácil. A nossa vida cristã, ao invés de se tornar uma obrigação, nós desfrutamos e vemos ela como um prazer, uma satisfação, viver para Deus. No Evangelho da Graça, você aprende a amar a Jesus, você aprende a amar as coisas de Deus, e você obedece a Deus porque o ama. Quando você estava perdido no pecado, eu vou te dar um exemplo prático para você entender o que estou querendo te dizer. Você estava com problemas de drogas ou bebida, o que for, estava com problemas de alcoolismo, e aí você disse: eu estou fazendo mal à minha família, por amor à minha família, por amor à esposa que ora por mim, eu vou deixar de beber. E por amor a Jesus Cristo, que deu toda a sua vida por mim, para que eu pudesse ser salvo, eu não vou beber mais. Não foi assim que aconteceu com alguns? Não foi assim que aconteceu com algumas pessoas que estavam com problemas e não conseguiam se libertar do pecado? Quando você entendeu que a graça de Deus era que te capacitava a dizer não ao pecado. Amado, eu não vinha falar para vocês de palavras difíceis, nem de doutrinas. Eu vim te abrir meu coração essa noite e dizer como desejo ser um ministro da nova aliança, de edificar para Deus em base a esse entendimento, andar no Evangelho da Graça e não da antiga aliança, porque isso faz mal. Isso produz cristãos doentes, cristãos fracos, cristãos hipócritas, que tentam agradar a Deus com coisas que Deus nunca pediu para agradar. Por isso, nessa noite, eu venho te falar, meu irmão, de todo o meu coração, que o Senhor nos ajude a todos nós a poder agradar ao Senhor em base a essa revelação. Ministros da nova aliança, estar firmes com a liberdade que Cristo Jesus nos deu, para que nós possamos edificar uma igreja saudável. Precisamos colocar esse alicerce, o alicerce da graça de Deus. Senão sua vida sempre vai ser um fardo, sempre você vai andar com sentimento de culpa. Desculpa aí, todo o tempo pedindo desculpa, pedindo perdão a Deus, o tempo todo. Meu irmão, Deus já te perdoou, você foi perdoado, Ele morreu pelos seus pecados, Ele te ama tanto, filho, querido, irmão, amado do Senhor. Ninguém te poderá separar do amor de Deus. Romanos 8, vamos ler isso aqui, Romanos 8, versículos 37, 38 e 39. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8,
versículos 38 e 39. Anote esse versículo, por favor, sublime na tua Bíblia, se você não marcou. Pegue aí, memorize, decore, porque Deus te ama tanto que ninguém vai poder separar você do amor de Deus, que é em Cristo Jesus. Eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, amados? Mas tem por outro lado, tem alguns abençoados servos de Deus, dizendo que toda vez que você falha, erra o alvo, e você perde a presença de Deus, você perde a salvação, você perde isso. Que Deus é isso? Que um dia te salva, outro dia não. Outro dia está salvo, outro dia não. Entende o que estou querendo te dizer, meu irmão? Ninguém, nada poderá te separar do amor de Deus. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós. Deixa de viver em condenação. Deixa de viver, porque Deus, a única coisa que espera de você é que o ame. E que você o ame, o adore, um espírito em verdade. Chega a hora e o momento é que nem nesse monte, nem em Jerusalém, nem em Samaria, sino que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém? Em nome de Jesus. Ele quer ser adorado, Ele se agrada. Isso, o poder de Deus faz que você se torne um pecador daqueles e se torne um filho de Deus, filhos e filhas de Deus. Isso que você é quando você aceita Jesus no teu coração. A palavra de Deus diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Amém? Receba isso. É uma nova realidade. É uma nova criação Deus tem feito na tua vida. E pedimos a Deus que nos ajude a andar nesse conhecimento. Que vamos pecar, lógico que vamos pecar. Porque ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Mas quando nós entendemos o que arrependimento significa, ele é uma metanoia. A palavra arrependimento significa metanoia. É você mudar de rua. Você está andando pelo caminho do pecado. Isso não é um lugar, é um caminho de morte. E sabe que vai te levar por um lugar errado. A única coisa que você precisa entender, que você está no endereço errado, é somente é uma decisão. Uma decisão sua. Não! Eu não vou por aqui. Chega, basta, acabou-se. E Deus te dá o controle da decisão, porque Ele é um Deus que respeita o livre-albedrio, para você dizer: não, eu vou mudar de rua. Essa rua me leva para o caminho do mal, do pecado. Disse: há caminho que o homem parece reto, mas seu fim é caminho de morte, de destruição. Amém? Muitas vezes seremos enganados, tentados a querer ir por esses caminhos. Então, em nome de Jesus, eu peço que você entenda. Você tem um poder da decisão no teu coração de dizer: não, esse caminho está errado, eu vou mudar. Amém? E quando você mudar de caminho, você entrar pelo reino de Deus, o caminho que te leva para a vitória, para a vida abundante, em nome de Jesus, você vai ver os frutos e os benefícios de poder ser obediente ao Senhor. Amém? Meu amado, nessa noite, eu quero, em nome de Jesus, que você receba essa palavra. Talvez você não entende, tudo bem. Eu só peço a Deus que você entenda uma coisa: que Ele te ama. E Ele nunca, nunca, nunca te deixará. Essa é a aliança que nós temos em Deus. Chegará um dia que eu colocarei a minha lei nos seus corações. E essa lei, essa é a nova aliança. Nunca te deixarei. Chega de andar com essa mentalidade de velho pacto, de velha aliança.
na velha aliança, na antiga aliança. Eu não quero mais isso, eu estou falando para mim. Porque eu tentei ser um cristão por muitos anos, por décadas. Eu via que eu não levava fruto. Filho, eu falo isso para os jovens que estão aqui, que têm problemas, que estão lutando aí para poder ter domínio próprio na sua vida. Não é somente para você, que já tem anos com Jesus. Tem jovens aqui que vieram a receber uma palavra. Meu filho, a boa notícia é, você não consegue. Mas em Cristo você pode todas as coisas que me fortalecem. Amém? Oh, aleluia! Em Cristo posso todas as coisas. É em Cristo que somos chamados, em Cristo que somos abençoados. É em Cristo ninguém nos poderá separar do amor de Cristo. Em Cristo posso todas as coisas. Em Cristo sou mais do que vencedor. É em Cristo que você é mido e abençoado nos lugares celestiais. Então coloque seus olhos em Cristo, não em você. Não se espelhe nem sequer nenhum de nós, pastores, porque nós somos humanos, falhos, cheios de erros. Temos às vezes lutando contra a nossa natureza pecaminosa. Mas eu te encorajo nessa noite e te levo para você olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Quando você olha para Jesus, então está feito, consumado é, a obra é consumada. Amém, amados? Olhando para Jesus, isso é a nova aliança. Deixa de olhar para você mesmo, porque você não foi chamado para olhar para você. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, que fez um sacrifício tão grande de sangue. Essa é a nossa aliança de sangue. Foi um preço de sangue impossível da gente pagar. Aí você quer fazer de novo? Você quer pagar de novo o preço? Em nome de Jesus, receba essa palavra, porque você vem lutando há muitos anos para tentar ser um bom cristão e não consegue. Porque está olhando para o canal errado. E o foco é Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém, meu amado? Não vai conseguir, filha, se libertar com teu próprio esforço. É impossível. Mas o poder de Deus, o poder do Todo-Poderoso Deus, a glória de Deus em você, e que te libertará de todo peso e pecado, em nome de Jesus. Quem deseja isso, diga amém. É Cristo em nós, a esperança da glória. Receba, meu irmão, o vinho novo. O vinho novo, nós temos sido chamados, e isso eu peço a Deus, que nos dê essa fome, essa sede, de poder aceitar o vinho novo do Espírito. Porque tem vinho estragado, que não presta. E o vinho velho, isso faz mal. Entenda, meu filho, em nome de Jesus, você é um odre novo, uma garrafa nova, que você precisa receber o vinho novo de Deus. E Deus está falando para a igreja nesses tempos, que precisa voltar a seu fundamento. E o fundamento é Cristo Jesus. Não tudo que foi colocado com os anos, tanto entulho, tanta porcaria, desculpa a palavra, que foi colocada na igreja. Satanás tem sido muito astuto, esperto, tem querido roubar nossa identidade. Alguém já perdeu alguma vez o documento de identidade? Tem alguém aqui da igreja que já perdeu o RG, sua identidade? É ruim pra caramba, né? Foi roubado ou perdeu você? Perdeu. Mais alguém? Você, já tem vários aqui. Meu filho, ele vinha no ônibus de São Paulo para Paulinho, Cristo, e ele vinha conversando com minha irmã, que veio me visitar aquela vez, e estavam falando espanhol, né? Então chamava a atenção. Aí ele vinha com a mochila, e aí alguém meteu a mão e roubou a identidade dele. Como é ruim? É ruim para um estrangeiro porque a segunda via custa R$500. É muito dinheiro que não acaba nunca.
Isso que faz o diabo com nós, que é roubar nossa identidade, quem nós somos em Cristo Jesus. Quem é a igreja gloriosa, a igreja dos santos, dos apóstolos. Ele roubou a sua identidade. E a identidade é essa aqui, a nova aliança. A igreja fundada na rocha é essa aqui, a igreja da nova aliança em Cristo Jesus. Amém, amado? Eu estou terminando. Eu quero deixar esse recado aqui porque algumas perguntam, mas qual é a tua visão, pastor? O que você quer? Esse aqui. Eu não quero voltar atrás. Eu não quero retroceder. Eu quero construir. Eu quero ficar embaixo desse fundamento que é a nova aliança. Em nome de Jesus. E essa noite eu quero pedir a Deus que nos ajude a todos. Eu não sei o que você faz, mas eu te convido e te insto a você ser um cristão, um servo de Deus, com essa revelação da nova aliança, ministros capazes, competentes da nova aliança, isso que foi chamado para ser. Amém? Em nome de Jesus. Uma igreja fundada na rocha, que nada fará cair ela. É uma igreja que anda na revelação da nova aliança em Cristo Jesus. Pode vir o que vier, mas as portas do Hades não prevalecerão contra essa igreja, a igreja triunfante de Cristo Jesus. Oh, aleluia. Me ajude, Pai. Espírito Santo, fala no meu coração. Aleluia, 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 aleluia. Feche seus olhos e fique de pé. Aleluia. Aleluia, te amamos, Jesus. Continua visitando o nosso meio, Pai. O Espírito que dá vida. A carne para nada aproveita. Que teu Espírito Santo venha nesse lugar e continua ministrando nossos corações. Aquilo que a gente não consegue, como em nossa condição humana, que teu Espírito Santo nos dê convicção, nos dê o entendimento, a revelação. Oh, Pai querido, nós te louvamos nessa noite. Nós te louvamos, te adoramos em espírito e em verdade. Aleluia. Aleluia. Pai querido, nessa noite nós declaramos a nossa necessidade e dependência de Ti. Muda nosso coração, Pai. Transforma a nossa vida. Nos dê um verdadeiro arrependimento. Nos ajuda a sermos novas criaturas em Cristo Jesus.
Nos ajuda a sermos obedientes a Ti, a Teu chamado, aquilo que Tu queres em nossa vida. Eu peço, Pai, para que cada um dos que estão aqui presentes nessa noite tenha sido tocados pela Tua palavra. Nós queremos ser, Senhor, Teus filhos, Senhor, e nunca, nunca, nunca substituir a graça pela lei, pela antiga aliança. Nós queremos, Senhor, ter a revelação em nossa vida de somos filhos, filhas de Deus, com um Pai que nos ama eternamente e de paixão. Nessa noite, eu te peço, Pai querido, para que nos perdoe e nos dê, Senhor, um novo caminho, nos ajude a transitar o caminho da fé, Teu caminho, Senhor. Diga comigo: Senhor Jesus, eu declaro meu amor por Ti e quero nessa noite fazer um compromisso contigo de amar a Tua palavra. Obrigado, Jesus, que eu seja cheio do Teu Espírito Santo, cheio do Teu Espírito, em nome de Jesus, e pregar o Evangelho do Reino com meu testemunho, aonde quer que eu for, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. A vitória dele.